Fala galera, tudo bem com vocês? Bora começar uma revisão de última hora de física para a segunda fase da FUVEST? Se você chegou lá e está um pouco desorientado, está um pouco perdido, eu tenho uma proposta para você. Siga comigo no canal. Eu sou o professor Alex Fonseca, titular do canal Corolário do Saber, um canal que foi criado com o objetivo de ensinar física e matemática de forma simples, direta e objetiva, sempre a partir da resolução de problemas de grandes vestibulares. Hoje estou iniciando uma playlist só com dicas de física para a segunda fase. O tema da aula hoje é eletrostática, tema muito recorrente nesse vestibular. Bora para o vídeo então. Bem, galera, já estou aqui devidamente posicionado e a estratégia que eu utilizei é a seguinte. Vou fazer uma pequena revisão teórica do assunto e mostrar o vestibular da segunda fase em que esse assunto caiu. E vou aproveitar e resolver a questão inteira, assim a gente revisa alguns outros tópicos que não necessariamente tópicos da eletrostática, porque as características da segunda fase são bem essas. Os exercícios, eles abordam mais de um assunto da física, beleza? Vou começar com a força elétrica e o campo elétrico. O tema da aula hoje nós vamos discutir apenas força elétrica e campo elétrico. Bom, turma, a força elétrica, como todos sabem, ela surge entre corpos carregados eletricamente e entre um corpo carregado eletricamente e a presença de um campo elétrico. Vamos começar com a lei de Coulomb. A lei de Coulomb é a lei que estabelece a força elétrica entre duas partículas carregadas eletricamente. Vamos dar uma olhadinha aqui na ilustração. Ó. Eu tenho uma partícula, que eu estou achurando aqui, com carga Q, outra partícula com carga Q minúsculo, separadas por uma distância D. Como vocês bem sabem, na eletrostática, se essas partículas tiverem cargas de mesmo sinal, haverá repulsão. Então, mesmo sinal, repulsão, força elétrica repulsiva. Sinais opostos, força elétrica atrativa. Vamos assumir que esta carga seja positiva e esta carga seja negativa, só para eu poder ilustrar os vetores. Então, sinais opostos, força elétrica atrativa, você representa os vetores F assim. Força elétrica e força elétrica. Essas duas forças caracterizam para ação-reação. Lembrem-se disso. Elas possuem mesmo módulo, mesma direção, sentidos opostos. Atuam em corpos diferentes para ação-reação. Como que eu determino o módulo dessa força? O módulo dessa força é determinado pela lei de Coulomb, que está destacada neste retângulo aqui. Força elétrica é igual a K0, constante eletrostática, módulo da carga de um dos corpos, módulo da carga do outro corpo, dividido pela distância entre os corpos ao quadrado. Maravilha? Está revisada aí a lei de Coulomb. Vamos dar uma olhadinha na FUVEST 2016, a questão que caiu isso aí, ó. Questão 1 da segunda fase. Bem, galera, vamos ler o exercício 1, então. Duas pequenas esferas E1 e E2, feitas de materiais isolantes diferentes, inicialmente neutras, são atritadas uma na outra durante 5 segundos e ficam eletrizadas. Então, ele já descreveu aí uma eletrização por atrito entre materiais dielétricos, materiais isolantes, certo? Em seguida, as esferas são afastadas e mantidas a uma distância de 30 centímetros, muito maior que seus raios. Mais uma vez, ele deixou claro que você vai tratar as esferas como corpúsculos, como corpos de dimensões desprezíveis em relação às demais dimensões envolvidas no exercício. E aí você pode aplicar a lei de Coulomb sem maior problema. A esfera E1 ficou com carga elétrica positiva, então E1 se eletrizou positivamente, com uma carga de 0,8 nanocoulombs. Determine, letra A, a diferença N entre o número de prótons e o número de elétrons da esfera E1 após o atrito. Questão de eletrização por atrito. Letra B, o sinal e o valor da carga elétrica Q de E2 após o atrito. Também eletrização por atrito. C, corrente elétrica média entre as esferas durante o atrito. Isso é uma questão de eletrodinâmica básica. Letra D,
o módulo da força F que atua entre as esferas depois de afastadas. E aí sim, no item D, a gente está revisando o tópico específico da lei de Coulomb. Esta questão tem 3 itens associados à eletrostática, apenas o item D, em conformidade com aquilo que eu estou me propondo a revisar, e um item associado à eletrodinâmica. Note e adote, 1 nanocoulomb 10 a menos 9 coulombs, carga do elétron menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, constante eletrostática K0, 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por coulomb quadrado, e não há troca de cargas entre cada esfera e o ambiente, ou seja, as duas esferas E1 e E2 caracterizam um sistema isolado, onde os corpos trocam carga estritamente entre si. Muito importante que você atente para os nomes que ele deu. Ele chamou de Q a carga final da esfera E2. Ele chamou de N maiúsculo a diferença entre o número de prótons e elétrons da esfera E1. Ele chamou de I maiúsculo a intensidade da corrente elétrica. E chamou de F maiúsculo a força que atua entre as esferas depois de afastadas. Você precisa usar essa terminologia, esses termos na resolução, ok? Lembre-se disso. Então, eu recomendo sempre que você organize a sua resolução pensando nisso. Eu começaria o exercício assim, letra A, sendo que a carga final de E1 e que a carga final de E2 temos 2 pontos. Aí eu vou lá, ó. Q é igual a N vezes E. A carga final da esfera E1 é N, número de prótons a mais do que elétrons, vezes a carga elementar. E eu posso escrever diretamente assim, módulo de Q igual a N vezes E, porque a carga inicial da esfera E1 era nula. Maravilha? Então, basta substituirmos os números que foram dados. Eu tenho 0,8 vezes 10 elevado a menos 9, 0,8 nanocoulombs, é igual N, número de prótons a mais do que elétrons, porque ela está positiva, vezes a carga elementar, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Essa é uma continha bem simples, dá para fazer de cabeça. N igual 5 vezes 10 elevado a nona prótons a mais. Prótons a mais. Certo? Bora entender como é que eu fiz essa continha, se você se perdeu. Meu pontinho ficou um risquinho, né? Vamos lá? Eu fiz o seguinte, ó. Eu fiz assim na minha cabeça, ó. N igual. Rascunho você pode escrever aqui em cima, tá? Você só não pode fazer rascunho, deixar bagunçado essa região aqui dentro do retângulo de resposta. Então, vamos lá. Eu fiz N igual 0,8 vezes 10 elevado a menos 9, que é nanocoulomb, dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19, certo? 0,8 é metade de 1,6, então isso aqui já deu meio vezes 10 elevado a décima, já escrevendo em notação científica, 5 vezes 10 elevado a nona prótons a mais. Tranquilo até aqui? Vamos para o item B. Notem que o item A não trata da lei de Coulomb, ele trata de um processo de eletrização por atrito, mas valeu a revisão também. Item B. O item B, ele diz o seguinte: qual é o sinal e o valor da carga Q maiúsculo de E2 após o atrito? Então, você vai dizer assim, ó, Q mais Q igual 0. Certo? E aqui ao lado escreva princípio
da conservação da carga elétrica. Certo? Então, a carga final das duas tem que ser igual à carga inicial das duas. Inicialmente, as duas estavam neutras. Então, você vai dizer que Q é igual a menos Q. Certo? Q é igual a menos Q. Então, Q é igual a menos 0,8 nanocoulombs. Ou Q é igual a menos 8 vezes 10 a menos 10 coulombs. Se você quiser responder no formato de notação científica no SI. Certo? Ambas seriam aceitas. Ok? É mais simples deixar menos 0,8 nanocoulombs, que é exatamente igual ele apresentou no enunciado. Maravilha? Na letra C, a propósito, senhores, lembrem-se, na eletrização por atrito, os corpos atritados assumem carga de mesmo módulo e sinais contrários. Assumem carga de mesmo módulo e sinais contrários. Então, um ficou positivo, outro ficou negativo, ambos com 0,8 nanocoulombs de módulo. Certo? Na letra C, ele pergunta qual é a corrente elétrica média, e ele chamou isso de I. Então, I, certo? Vamos ler de novo o enunciado. Qual é a corrente elétrica média I entre as esferas durante o atrito? A corrente elétrica é igual à variação de carga, módulo da variação de carga, dividido pelo intervalo de tempo. Então, I é igual a quem? Bom, a variação de carga é 8 vezes 10 elevado a menos 10 coulombs. E o tempo é de 5 segundos. Daqui eu tiro que I é igual a 8 quintos, 16 décimos, 1,6. 1,6 vezes 10 a menos 10 ampere, certo? 1,6 vezes 10 a menos 10 ampere. Se você quiser, você pode colocar em nanoampere, certo? Nanoampere. E aí você vai ter alguma coisa assim, ou 0,16 nanoampere. 0,16 nanoampere. 0,8 dividido por 5. Nanocoulomb por segundo, nanoampere. Ok? Bem, turma, vamos à resolução da letra D. Na letra D eu tenho a partícula E1 separada da partícula E2 após serem eletrizadas. Elas estão separadas por 30 centímetros. 30 centímetros é a mesma coisa que 3 vezes 10 elevado a menos 1 metro. Lembrando que a carga de Q1 é Q positiva de 8 vezes 10 elevado a menos 10 coulomb. E a carga de Q2 é Q, também valendo 8 vezes 10. Deixa eu escrever um pouquinho melhor. 8 vezes 10 a menos 10 coulomb, só que negativa, tá? Negativa. Aí a força elétrica é K0, módulo de Q, vezes módulo de Q, dividido por D ao quadrado. Isso vai ficar assim, ó. Força elétrica é igual a 9 vezes 10 a nona, vezes 8
vezes 10 a menos 10. Eu vou pôr ao quadrado aqui, porque é 8 vezes 10 a menos 10, vezes 8 vezes 10 a menos 10. Dividido por quanto? Dividido por 3 vezes 10 a menos 1 elevado ao quadrado. Vou por aqui, vai 3 vezes 10 a menos 1 elevado ao quadrado. Tá legal? Quanto que isso vai dar? Isso vai ficar assim, ó. Isso vai ficar... Vou fazer a conta parcialmente só, tá? Ó, força elétrica é igual 9 vezes 10 elevado à nona, vezes 64 vezes 10 elevado a menos 20, dividido por 9 vezes 10 elevado a menos 2. Isso vai dar uma força elétrica, 9 corta com 9, 64 vezes 10 elevado a menos 9, ou 6,4 vezes 10 elevado a menos 8 newtons. Maravilha, senhores? Está finalizada esta questão. Então, com esse exercício, nós revisamos processo de eletrização por atrito, quantização da carga elétrica, revisamos também a lei de Coulomb e, de quebra, revisamos a definição de corrente elétrica, que é a variação da carga ao longo do tempo. Maravilha? Bora prosseguir, então, revisar mais alguns assuntos para depois fazer mais exercícios. Bom, galera, agora a gente vai continuar falando sobre a força elétrica, mas agora a gente vai falar a força elétrica que surge sobre uma partícula carregada na presença de um campo elétrico. Então, se eu pegar aqui, ó, um corpúsculo carregado, ó, coloquei uma bolinha carregada com uma carga Q aqui, ó, com uma carga Q, na presença de um campo elétrico E, como está orientado aí. Nesse caso, eu estou mostrando um campo elétrico uniforme. Não precisa ser um campo elétrico uniforme, tá? Basta que haja um campo elétrico no espaço e que um corpúsculo seja colocado na presença desse campo elétrico, certo? Vai surgir nesse corpúsculo uma força dada por Q vezes E. A força elétrica é Q vezes E, onde Q é a carga do corpúsculo e E é o campo elétrico presente na região em que ele está, certo? Notem que se a carga é positiva, a força elétrica e o campo elétrico possuem a mesma orientação, mesma direção e mesmo sentido, e se a carga for negativa, a força elétrica e o campo elétrico terão sentidos opostos. Então, o que você tem que lembrar aqui, ó? Força elétrica é igual carga vezes campo elétrico. Na hora de fazer a conta é sempre módulo. Módulo da força elétrica é igual módulo da carga vezes módulo do campo. Perfeito? A maior parte dos problemas da segunda fase da FUVEST dizem respeito a campo elétrico uniforme. Por isso que eu já desenhei aí um campo elétrico uniforme. Então você precisa fazer a conta sempre com módulo e lembrar da regrinha da orientação. Se a carga for positiva, a força aponta para o mesmo lado do campo. Se a carga for negativa, a força aponta para o lado contrário do campo. Vamos supor que eu tenha aqui uma carga positiva, ok? Uma carga positiva maior que zero. Então vai surgir uma força elétrica orientada para cima. Uma força elétrica orientada para cima. Se a minha carga fosse negativa, a força elétrica seria orientada para baixo. Vamos dar uma olhada numa aplicação desse exercício e aproveitar também para engajar outras coisas para a gente revisar, beleza? Se você acha que esse trabalho está te ajudando de alguma forma, se inscreva no canal, curta o vídeo, comente, compartilhe nas suas redes sociais. Isso ajuda o canal a impulsionar e atingir o maior número de pessoas possíveis. E assim mais gente passa a ter acesso à possibilidade de ingressar numa faculdade de qualidade. Maravilha? A propósito, eu vou deixar no card aqui em cima da minha cabeça, links de outras playlists que eu já publiquei nesse canal. Resolução do Enem, resolução da FUVEST 2021, primeira fase. Assim vocês têm a possibilidade de acessar outras resoluções e ampliar a revisão de vocês. Maravilha? Peguei aqui a FUVEST 2017, segunda fase. E o exercício é bastante longo o enunciado, característica dos exercícios da segunda fase. Vamos lá.
Os primeiros astronautas, ao pousar na Lua, observaram a existência de finas camadas de poeira pairando acima da superfície lunar. Como não há vento na Lua, foi entendido que esse fenômeno estava ligado ao efeito fotoelétrico causado pela luz solar. Elétrons são extraídos dos grãos de poeira do solo lunar ao receberem energia da radiação eletromagnética proveniente do Sol, e assim os grãos tornam-se positivamente carregados. O mesmo processo também arranca elétrons da superfície lunar, contribuindo para a carga positiva do lado iluminado da superfície da Lua. A altura de equilíbrio acima da superfície lunar dessas camadas depende da massa e da carga dos grãos. A partir dessas informações, determine. Então vamos lá, vamos organizar o pensamento? Ele falou aí em efeito fotoelétrico, que é a energia do fóton presente na luz solar batendo na matéria, interagindo com ela e arrancando elétrons. Isso é efeito fotoelétrico, ok? Arrancando elétrons. O que mais que ele falou aí? Ele falou que corpos estão carregados positivamente e, consequentemente, estão se repelindo. O solo lunar e as partículas de poeira estão se repelindo. O que ele pede na letra A? Qual é o módulo da força elétrica, da força eletrostática, que age sobre cada grão em equilíbrio da camada, sabendo que um grão de poeira tem massa de 1,2 vezes 10 a menos 14 quilogramas, que a aceleração da gravidade na superfície da Lua é 1,6 metros por segundo ao quadrado. Eu nem vou ler o resto, certo? E já vou organizar a resolução deste exercício. Ok? Então, notem. Apenas para a gente ver se não há nada importante, a carga do elétron foi dada aí no NOT e a DOT, menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Ele deu a expressão para calcular a energia do fóton. A energia do fóton é HF. F é a frequência do fóton e H é a constante de Planck. E pede para desconsiderar as interações entre os grãos e a influência eletrostática dos elétrons liberados. Então, de novo, eu vou pensar numa situação de equilíbrio aqui, tá? Numa situação de equilíbrio. A letra A é uma questão de equilíbrio, não é uma questão de eletricidade. Eu tenho um grão de poeira aqui, ele está sujeito a uma força-peso para baixo, uma força-peso, ok? Que é igual a mg, e está sujeito a uma força elétrica para cima. Está sujeito a uma força eletrostática para cima. Considerando a situação de equilíbrio, a força eletrostática ela é igual à força-peso, certo? Equilíbrio do ponto material, turma. Então, a força eletrostática é o que a gente quer calcular. É igual massa vezes gravidade. Então, a força eletrostática é igual a quem? A massa foi dada, certo? A massa foi dada. A massa é de 1,2 vezes 10 a menos 14 quilogramas. E a gravidade é 1,6. Então, 1,2 vezes 10 elevado a menos 14 vezes 1,6. Daqui eu tiro que FE, já vou escrever direto, sem flechinha e sem módulo, para deixar no padrão do enunciado. 1,6 vezes 1,2, então isso vai dar 1,92. 1,92 vezes 10 elevado a quanto? Menos 14 newtons. Ok? Já está em notação científica. Questãozinha de equilíbrio, força resultante igual a 0. Então, vamos lá, vamos fazer a letra B.
Determine o módulo E do campo elétrico na posição dessa camada de poeira, sabendo que a carga adquirida por um grão é Q igual a 1,9 vezes 10 elevado a menos 15 coulombs. Então vamos lá. A gente organiza aqui, ó, letra B, sem perder muito espaço, tá? Letra B, você vai fazer assim, ó. Força elétrica, se você quiser, você pode pôr flechinha em módulo, é igual módulo de Q vezes módulo de E. Depois você tira esses módulos aí e deixa no padrão que ele quer. Vai fazer assim, ó. A força elétrica é 1,92 vezes 10 elevado a menos 14 é igual a 1,9 vezes 10 elevado a menos 15 vezes o módulo do campo elétrico que ele chamou de E. Daqui você tira que E é igual a 10 Newton por Coulomb, certo? Newton por Coulomb. Lembrem-se, o campo elétrico pode ser medido em Newton por Coulomb ou volt por metro. Quando você está usando essa expressão para analisar o campo, você vai lembrar que a força é Newton, tá? A carga é Coulomb e o campo é Newton por Coulomb. Beleza? Procure usar este padrão. Maravilha? O campo também poderá ser medido em volt por metro. A gente vai ver já já, tá? Eu posso colocar um valor aqui aproximadamente, porque não dá exata essa conta, tá? Não vai dar exata, porque é 1,92 dividido por 1,9. Dá um pouquinho mais do que 1, certo? Vezes 10 a primeira, um pouquinho mais do que 10. Tudo bem? Então, aproximadamente 10 Newton por Coulomb. Bora continuar? Bom, vamos fazer a letra C? Vamos lá no enunciado e vamos ler a letra C. Dá uma olhadinha aí, ó. O que ele fala? Antes de começar a letra C, ele já diz assim, ó, uma característica do efeito fotoelétrico é a necessidade de os fótons da luz incidente terem uma energia mínima, abaixo da qual nenhum elétron é arrancado do material. Essa energia mínima está relacionada à estrutura do material, e no caso dos grãos de poeira da superfície lunar, é igual a 8 vezes 10 a menos 19 joules. Então, ele já deu a energia mínima necessária para arrancar os elétrons, ok? E ele pede, determine a frequência mínima dos fótons. Ora, se eu quero a frequência mínima, eu vou usar a energia mínima. Ele me deu tudo aqui. Então, às vezes, a pessoa se apavora com a segunda fase e fala, eu não aprendi isso na escola. Mas está tudo aqui, ó. A energia do fóton é HF e ele fala no texto quem é a energia mínima. Então, você vai usar o seguinte, ó. E é igual a HF. Então, E mínimo é H vezes F mínimo. Grandezas diretamente proporcionais. A energia e a frequência são diretamente proporcionais. Então, a energia mínima é 8 vezes 10 a menos 19, foi dada, certo? Está aqui em cima, ó. Lembra, 8 vezes 10 a menos 19, está aqui, ó, certo? A frequência eu quero e a constante de Planck foi dada no note a dot. Está aqui a constante de Planck, ó. 6 vezes 10 a menos 34 joules segundo. Então, aqui eu vou ter 6 vezes 10 a menos 34 vezes a frequência mínima. E ele chama a frequência mínima de F. Então, não preciso ficar escrevendo F mínimo. Ok? Bom, então a frequência vai ser 4/3 vezes 10 elevado a 15 Hz. Ou a frequência aproximadamente 1,3 vezes 10 elevado a 15 Hz. Maravilha? Deixa assim a resposta melhor, tá? Pronto. Vamos dar uma olhadinha na letra D.
e ver o que ele pede, notem que antes da letra D eu preciso ler esse pedacinho. Na superfície da Lua, 5 vezes 10 a quinta é o número de fótons por segundo incidindo sobre cada grão de poeira e produzindo emissão de elétrons. A letra D pede, determine a carga Q emitida em 2 segundos por um grão de poeira devido ao efeito fotoelétrico, considerando que cada fóton arranque apenas um elétron do grão. Bom, se cada fóton arranca apenas um elétron, eu tenho 5 vezes 10 a quinta fótons por segundo e um intervalo de tempo de 2 segundos. Agora tá suave, dá uma olhadinha aqui. Vejam como não é tão difícil uma segunda fase. Leu com atenção, você faz. Você vai escrever aqui, ó. Seja N o número de elétrons arrancados. De cada grão. De poeira. Então, 2 pontos. N é igual 2 vezes 5 vezes 10 elevado à quinta. Então, N é igual 10 à sexta elétrons. Ele não pediu o N, ele pediu Q. Então, eu tenho que módulo de Q é igual a N vezes a carga elementar. Módulo de Q é igual a 10 à sexta vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Então, o módulo de Q é 1,6 vezes 10 a menos 13. Ele não perguntou o módulo de Q, ele perguntou a carga emitida. Como ele emitiu elétrons, a carga emitida é negativa. Então, Q é igual a menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 13 coulombs. E finalizamos o exercício. Importante você perceber a organização na hora de responder. Os espaços, como é que a gente organiza as letras, tudo bonitinho. Beleza? Mais um pouquinho de teoria para a gente aí. Bom, mais um pouquinho de teoria. Agora a gente vai ver o campo elétrico em função da diferença de potencial, certo? Esse tópico aqui é campo elétrico uniforme. Campo elétrico uniforme. Falou em campo elétrico uniforme, turma, você vai ter que lembrar do Edu. É só lembrar do Edu. E vezes D é igual a U. E é o módulo do campo elétrico. D é a distância entre duas equipotenciais. Já vou falar disso. E U é a diferença de potencial. Bom, dê uma olhadinha no meu desenho aí. Vocês têm um campo elétrico orientado de forma vertical para cima, uma linha tracejada vermelha e outra azul. Essas linhas estão formando 90 graus com as linhas que representam o vetor campo elétrico, as linhas de força, beleza? Essas linhas pretas aí verticais são as linhas de força, são as linhas que representam os vetores campo elétrico ponto a ponto no espaço. As linhas tracejadas vermelha e azul, representam pontos de mesmo potencial, ou seja, representam uma superfície equipotencial. Todos os pontos da linha vermelha têm um potencial A. Todos os pontos da linha azul têm um potencial B. Notem que o potencial A é maior do que o potencial B. O que você tem que lembrar? Que o potencial elétrico decresce ao longo de uma linha de força. O potencial elétrico decresce ao longo de uma linha de força.
Notem que a linha de força está orientada para cima. Então, à medida em que eu caminho para cima na linha de força, o potencial elétrico vai decrescendo, beleza? Tudo bem? Vamos lembrar que U é diferença de potencial e o AB é potencial A menos potencial B. Notem que quando eu coloco uma partícula aqui, ó, eu solto uma partícula carregada neste ponto, ela vai se mover puxada pela força elétrica. Tudo bem? Se esta partícula for positiva, ela se move a favor do campo elétrico. Se a partícula for negativa, ela se move contra o campo elétrico, certo? Dá para você pensar assim também, ó. Partículas positivas se movem para potencial menor. Partículas negativas se movem para potencial maior. Tranquilo? Isso é uma revisãozinha básica aí de campo elétrico uniforme. Vamos dar uma olhada numa aplicação, numa prova, FUVEST 2015, tá? O professor está pegando provas antigas, 15, 16, 17. Abram lá depois dessa aula a prova 2020 e vocês vão ver que esse assunto aparece lá. Tranquilo? Então vamos dar uma olhada na FUVEST 2015. Um exercício aqui, ó. A região entre duas placas metálicas planas e paralelas está esquematizada na figura ao lado. As linhas tracejadas representam o campo elétrico uniforme existente entre as placas. Agora ele está usando as linhas tracejadas para representar o campo elétrico. Cuidado, hein? E ele fala que esse campo elétrico é uniforme. A distância entre as placas é 5 milímetros e a diferença de potencial entre elas é 300 volts. As coordenadas dos pontos A, B e C são mostradas na figura. Então, as coordenadas do ponto A é 1, do ponto B e C, 4. X igual a 4 milímetros, tá bom? Determine os módulos EA, EB e EC do campo elétrico nos pontos A, B e C, respectivamente. Então, vamos lá para a resolução. Ele fala que o campo elétrico é uniforme. Então, você vai começar aqui, ó, letra A. EA é igual a EB, que é igual a EC, que é igual a U sobre D. Então, você vai pegar uma diferença de potencial conhecida e a distância entre essas duas equipotenciais que produziram essa diferença de potencial. Então, EA é igual a EB, que é igual a EC, que é igual a 300 volts, dividido por 5 vezes 10 a menos 3 metros, turma. Vamos responder no SI, beleza? Então, EA é igual a EB, que é igual a EC, que é igual a 300 sobre 5 é 60. 60 vezes 10 a terceira, ou 6 vezes 10 a quarta. O quê? Volts por metro. Maravilha? Volts por metro. Letra A está respondida. Bora dar uma lida na letra B? O que ele pergunta na letra B? Quais as diferenças de potencial VAB? Cuidado, a FUVEST está chamando a diferença de potencial de V, certo? Eu uso U para representar a diferença de potencial e uso V para representar um potencial. É mais comum como eu uso. A FUVEST costuma usar a letra V para representar a diferença de potencial. Você vai seguir a nomenclatura da FUVEST. Então, as diferenças de potencial VAB e VBC entre os pontos A e B e entre os pontos B e C, respectivamente. Notem que agora que nós já conhecemos o campo elétrico, certo? A gente pode dizer o seguinte. E vezes D é igual a V a B. O campo elétrico é 6 vezes 10 à quarta volts por metro. A distância entre A e B, turma, a distância entre A e B é isto aqui, ó.
certo? É 3 vezes 10 a menos 3. Então, a distância entre A e B é 3 vezes 10 a menos 3. Isso é igual a VAB. Então, daqui eu tiro que VAB é igual a 18 vezes 10 a primeira, ou 180 volts. Ele também pede na letra B a diferença de potencial entre B e C, certo? Só que B e C, turma, estão na mesma linha, estão na mesma equipotencial, certo? Na mesma equipotencial. Aí você vai dizer o seguinte, você vai dizer a mesma coisa, ó, E vezes DBC, cuidado, aqui era legal ter colocado AB, eu me esqueci, certo? É igual a VBC. Aí você pode dizer que esse cara aqui é zero, então o VBC vai ser 0 volt. Cuidado, na FUVEST você não pode usar cores diferentes de caneta, você tem que seguir a instrução que foi dada no corpo da prova, beleza? Normalmente é caneta esferográfica azul, ok? Letra C. A letra C diz o seguinte: qual é o trabalho realizado pela força elétrica sobre um elétron que se desloca de C a A? O elétron se desloca de C a A, certo? Então, de C a A, ele pode sofrer esse deslocamento aqui, ó. Por exemplo. Mas num campo elétrico uniforme, o trabalho independe do caminho, certo? Então, eu tenho esse deslocamento aqui. E aí você vai lembrar que quem está se deslocando é um elétron, que é uma carga negativa, certo? Isso aqui é um elétron. E eu vou ter que me lembrar do seguinte, eu vou ter que me lembrar que o trabalho da força elétrica, ou da força eletrostática, é Q vezes V. A FUVEST está chamando de V. Aliás, eu vou corrigir aqui e vou chamar de V, tá? Certo? Então, o trabalho é uma grandeza escalar, portanto, recebe sinal, é menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, menos a diferença de potencial de C para A. É o potencial em C menos o potencial em A. A diferença de potencial de C para A, VCA, é menos VAB, certo? VCA é igual menos VAB. E o VAB a gente já calculou, que é 180. Portanto, menos 180. Bom, o trabalho da força elétrica vai ser positivo. 1,6 vezes 1,8 vezes 10 ao quadrado vai dar 1,6 vezes 1,8 dá 2,88. Vezes 10 elevado a menos 17 joules. E era isso que eu tinha para revisar com vocês hoje, pessoal. Bom, pessoal, se você gostou desse conteúdo e acha que ele está te ajudando de alguma forma, considere se inscrever no canal e ativar as notificações. Para isso, basta clicar no botão que vai aparecer agora no centro do vídeo, maravilha? Ative as notificações, clique no sininho, deixe um like, faça um comentário e compartilhe nas redes sociais. Isso vai me ajudar bastante a impulsionar o canal e atingir o maior número de pessoas possível. Grande abraço para vocês, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.